Fala galera, tudo bem? Gostaria de deixar aqui as minhas boas-vindas ao canal da Premium Card Hub. Meu nome é Ricardo e hoje faremos a abertura da coleção nova de Digimon. Ficou atrasado por um tempo, né? Que é a World Convergence, a BT21. Aqui temos alguns pools muito interessantes, né? Muitas cartas que o pessoal está atrás. Eu também jogo o jogo, né? Afinal. Aqui da capa eu acho que a gente pode destacar algumas cartas como a Medusamon, esse Galactic não, e algumas secrets específicas da caixa, né? Eu vou deixar as imagens depois do vídeo como Gaiamon, o novo Tai Secret, né? Que é muito importante para os decks de Hero, Adventure, Hunters também, pode usar ele, etc. Carta muito boa. Fora os Box Toppers, né? Então, sem enrolação, vamos direto às aberturas dos boosters, ok? Só abrindo a caixa aqui. Tem um plastiquinho aqui, já rompeu. Gosto muito das artes dessa coleção. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho nisso aqui. Abre aqui, logo de cara, a gente consegue ver os boosters promocionais, né? Que são os box toppers. Quando você compra uma box selada assim, né? Esses boosters estão inclusos, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o que vem o Galante Promo. Estamos todos atrás. Esse aqui tem uma chance de vir alguma dessas cartas aqui. Que são cartas novas, né? Tem o Gaiamon, a Mastemon, o Wargrey Promo novo, que joga no Adventure. Esse aqui eu acredito que é o Emperor Grey, o Dorogora e o Galantimon, né? Que todos estamos atrás também, né? Vamos começar justo por esse Buster aqui. Eu acho que é onde o pessoal tem mais interesse, né? Vamos lá. Nossa! Pra mim aqui já está ótimo. Então, um Galantimon e um Gaiamon. Duas ótimas cartas. Essa carta aqui, principalmente, né, tem ganho muita relevância recentemente, né, devido ao impacto que ela tem no meta, né. Diversos decks podem utilizar ela é bem genérica, né, se for parar para pensar. Ela tem uma condição para entrar na mesa muito interessante, né. Então, se algum jogador, né, tem um Digimon de 13.000 ou mais de DP na mesa, você consegue jogar ele reduzindo o custo. O Galante antigo, né? Talvez eu até tire ele aqui e mostre para vocês. Ele também tem uma condição similar. Entretanto, ele tem 13 de custo e para ele entrar você não pode ter bicho na mesa. Esse aqui, a condição é ter um bicho de 13.000 ou mais. Então pode ser seu ou do oponente quando ele entra, né? Então ele tenta deletar, é um efeito obrigatório um Digimon com 13.000 ou mais. Se ele, quando entrar, tiver mais de 13.000 e ele for o único alvo, inclusive ele vai se deletar, tá? Importante ficar atento a essa condição. E se ele não deletar, ele faz esse recover mais um, mas ele já é uma carta com Rush, Blocker. Se ele não deletar, ele faz esse recover, então pode ajudar em defesa também. Nas estratégias de Purple Hybrid, de Megidra e diversos outros decks do meta, é uma carta muito importante. E esse Gaiamon aqui, Gaiamon também, é muito interessante. Eu gosto bastante dessa carta, ele conversa bem com o suporte antigo. E ele tem um detalhe que ele é um Dragon King, né? Então a gente consegue trabalhar com um deck com ele e com as coisas da Medusa, né? Que é o deck novo dessa coleção, do Owen, né? Vamos prosseguir aqui para o próximo. Eu acredito que aqui são as cartas garantidas, tá? Vamos verificar. Algumas cartas são garantidas por box. Eu acredito que são essas mesmo. Valkyrimon, Vaikimon, Regluxmon, Hazelmon, Dark Dramon Ace, carta muito boa. E uma Angel Woman Ace, né? Dessas cartas aqui, eu diria que essas duas aqui, principalmente, tem gente que tem testando elas bastante nas estratégias de Galaxy. Considero cartas muito interessantes. E também essa Angel Woman Ace, que é uma carta que já existia no jogo, é uma carta bem forte, né? E agora disponível nessa nova arte promocional, né? Vou deixar aqui de lado. Já vão estar cadastradas no site também, tá? Acredito que no momento que eu publicar esse vídeo,
já terei cadastrado essas cartas no site também. Para o primeiro booster, Word Convergence. Carta de Gaiamon, The Strongest of Brothers, Can't Turn My Back. Essa carta aqui é muito boa no deck de Gaiamon, de Gamamon. Snatchmon, carta muito boa também no deck dele. Esse Coromon, carta interessante, mais uma opção de comprar carta. Ele substitui o Coromon antigo no deck dele. Já spoilei ali, né, o Arrester, que é uma carta muito boa também dessa coleção. Vou falar um pouco quando a gente chegar nele. A Option da Medusa, Eplink, Cherrymon, Vimon, Agumon, Arresterdamon e um Owen, né? Essa carta aqui é uma carta nova da coleção de muito destaque, né? Primeiro no deck dela, né? No deck de Hunters ela joga muito bem, né? Então, como que funciona essa carta aqui? Você consegue evoluir ela genericamente, né? Em qualquer Digimon vermelho ou roxo por 4 de custo. Ele tem uma Holy Box aqui, que ele entra por 3, se for um Digimon com Save, ou um Digimon com Hero, que é o trait novo dessa caixa. Ele tem Raid e Piercing, são duas keywords muito boas nesse contexto aqui. Quando ele entra, ele já pode bater sem suspender. Então, você consegue usar esse efeito muito bem, por quê? Você pode evoluir, vamos supor que você tem um nível 4. Evolui nele, você já consegue fazer um ataque sem suspender, então, posteriormente, se ele tiver Rush também, né? Ele precisa ter Rush para fazer isso. Você pode bater depois de novo, então você já tem 2 ataques. Ou se você já tem um Digimon suspenso, que já bateu, por exemplo, você pode evoluir nele e bater sem precisar suspender, né? Que é isso que o texto dele diz, né? Então, na prática, você tem um ataque adicional com ele, o que é muito conveniente, né? É muito conveniente mesmo. A herança dele dá 2000 de DP, e ele tem um efeito muito interessante aqui, esse Alternis, que ele ganha 1000 de DP para cada carta que ele tem embaixo dele, né? Cada Digivolution Card. Os decks que utilizam ele conseguem aumentar bastante, né, o número de Digivolution Cards nele. E com isso, né, muitos decks do meta, especificamente eu vou falar do Purple Hybrid, né, que é o caso que eu tenho mais prática com deck, que essa carta ajuda muito. Por exemplo, existe uma carta no formato que é o Magnamon X, que consegue ficar não afetado por efeitos, e tem um DP muito alto e também é um blocker, então atrapalha, é bem disruptivo, né, contra a estratégia do deck. Com essa carta aqui, a gente consegue responder ele um pouco melhor, né? Porque ele pode até, em alguns casos, dependendo, né, até subir o DP mais do que o Magna X, né? Tem uma carta que é utilizada no deck, que é o Velgar, que ele ganha DP, né? Ele mira cartas e ganha 1000 de DP para cada carta. Quando você evolui nesse cara, ele mantém o DP extra que o Velgar tinha, mais o DP aqui que ele já ganha, né? Então, uma carta muito interessante e habilita muitas estratégias novas, né? Queria deixar esse comentário. Eu não vou fazer esse comentário para todas as cartas, mas algumas específicas eu acredito que vale, né? A gente fazer. Próximo booster. Gulus Gamamon, carta muito forte. Vai ter um momento de comentar dele. Gossipmon, do deck novo de Uplink. Essa option aqui do deck do Marcus Damon, deck de Shine Greymon. Woodmon, que é do arquétipo novo de WG, que está estreando nessa coleção, porém na próxima coleção teremos suportes novos, na X9. O novo Arresterdamon novo, muito legal, carta muito legal mesmo também no deck dele. Ele permite você jogar um Tamer, ele tem Cross, né, então você consegue jogar ele com custo reduzido. Acho que o principal destaque é que ele é um Hero, é também um Digimon com save, né, então ele joga com os decks com save. Então, um Inherit forte, 2000 de DP, carta muito boa. Suporte novo de Gamamon. Esse Agonimon, que é uma carta nova muito boa também. No deck de Hero, de Red Hybrid, até no deck de Dragon King ele pode ser usado também, né? Primeiro, que ele entra só por 2 no Tamer vermelho, que é um custo muito bom. Tem muitos outros Hybrids que você precisaria pagar 3 de memória para fazer essa evolução. Quando ele entra, ele permite que você coloque uma carta com Hybrid ou Hero na sua mão, ou Trash, embaixo dele de Inherit, ou embaixo de um Red Tamer seu que tem efeito de herança. Então ele ajuda nesse setup. Você pode colocar uma herança, por exemplo, no deck dele. Você pode colocar uma herança de Deletion, ganho de memória, uma herança de mais DP para aumentar o DP dele. E quando ele bate, que é um efeito muito forte também, ele evolui da mão, né, para um Digimon que seja ou Hybrid ou Hero,
com custo reduzido em 1. Inclusive pode evoluir no próprio Arrester, né? E olha a diferença, né? Esse Arrester aqui custaria 4, com essa carta você consegue evoluir nele por 2, né? Você não vai conseguir utilizar o efeito dele de Wind Revolve, porque isso aqui já vai estar suspenso, né? Mas ainda assim você consegue um ataque com bastante DP e você aproveita do Piercing também do Arrester. E continuando aqui para as duas outras raras, Sirius Mon, carta muito boa também, e esse Shoutimon aqui, engraçado. Essa carta é boa. Próximo booster. Acho muito mais fácil abrir esses boosters da Bandai com tesoura, viu? Nossa, eu acho muito difícil abrir eles com a mão. Eu sempre me atrapalho. Cross-Up, Coromon, Raging Serpentine, Uplink, Ghostmon, interessante. Esse Skull Greymon aqui é uma carta de destaque pro deck dele, né? De Adventure, né? Então, pra quem pegou as cartas do Adventure ou um deck de Adventure, é um upgrade muito legal pro deck e é uma carta comum, é fácil de conseguir. Metal Greymon também. Gandramon novo. Agumon novo muito forte, que faz o efeito de Warping, né? Ele permite você warpar direto pro Shine Greymon. E temos aqui... esse cara é raro, né? O Harushi Shinkai, que é do novo deck de Apimon. É um deck muito forte, tá? Não sejam enganados por... achando que só porque é um deck novo, que está na primeira wave de suporte, que ele não tem poder de fazer muita coisa. Ele é um deck que precisa de setup, né? Isso é claro, mas uma vez que ele tem esse setup, ele é muito poderoso, principalmente com o Gaiamon, né? Que é secreto dessa coleção. Eu espero que a gente tire ele aqui nessa abertura, né? É uma carta que eu também quero. Abrir aqui. Ragnarok Cannon, que é a opção do Galactic. Depois eu vou pegar a oportunidade para falar um pouco sobre o Galactic. O Gurimon, que é o ovo do deck de Hero e de Gamamon também. Wargreymon, carta nova muito forte, assim, pela raridade dela, né? Um incomum, né? Ele permite que você jogue ele da mão com custo reduzido. Ele é um Dragon King, né? E ele tem Rush, Raid e Blocker. E quando ele deleta um Digimon, por exemplo, deleta um Digimon em batalha, que ele atacou com Raid, ele pode fazer o One Suspend, né? Carta muito poderosa. E as raras aqui, um Grifomon, do deck de WG, e o Shotmon, aqui, do deck de Uplink e de Trimusketeer também. Né? Interessante que Trimusketeer está recebendo suporte nessa coleção. WG que eu comentei quer dizer Wind Guardians, tá? Eu tinha esquecido o que significava a sigla. São os decks de facções. Sangomon, Wind Guardians, né? Ele tem uma option do tipo Field, entre aspas, né? Permite, quando você ativa ela, você troca ela com a carta do fundo da sua security, ela fica lá face up, e ela tem esse efeito, todos os seus Digimons que tem WG na trait ganham Vortex, que é um keyword muito forte. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre keyword, eu explico uma a uma, né? E se o oponente checar lá na security, tem esse efeito aqui que ele joga um WG da mão, né? Carta muito boa pro deck de Armor aqui, esse Armored Evolution, o ovo do Apimon. Vou passar um pouco mais rápido. The Digimon Eye Design, a carta do Negro de Megidra. Não é sempre usada, mas é uma opção interessante. Destramon novo, carta muito poderosa. Wargarurumon novo, carta do deck de Adventure. Pode ser usado no deck de Wargaruru também. É interessante porque dá uma opção a mais do deck assim de removal, né? Ele consegue deletar um Digimon nível 4 menor. Se você tiver 2 ou mais cores, você adiciona 1 no nível, né? Então você consegue deletar um nível 5 com ele. E um Timemon, opção interessante do deck de Uplink, né? Dá acesso a Digivolve, do deck de Apimon. Então é um deck bem toolbox, vocês já percebem isso, né? Ele tem opções agressivas, um pouco de opções defensivas. Esse aqui é o Zenith, né? Que é o novo Tamer do deck de Galactimon. Não se deixe enganar, essa carta é muito forte, auxilia muito o deck no setup rápido da estratégia dele. Né? Próxima vez que a gente chegar na option aqui, abrir uma option, eu comento um pouco sobre a estratégia. Eu também jogo com esse deck, né? E eu subi um deck inteiro de Galactic na loja, né? Quem tiver interesse também em montar o deck. Calendamon, Kiwimon, Agumon. Esse aqui é do deck do Zenith, esse aqui é do Wind Guardian, esse aqui é do Apimon. Outra option do Wind Guardian. Esse aqui é do deck de
Pyramidmon, suporte novo interessante. Mon, Greymon, que também, se eu não me engano, ele é um Adventure, né? Mas ele tem mais destaque na estratégia de Greymon preto, né? Carta bem interessante, dá a opção de provocar forçar o oponente a fazer um ataque. Gamamon, Agunimon, outro Shoutmon Jax, é uma carta interessante se for montar um deck de Shoutmon Rush, esse último Shoutmon. E a Lamiamon, carta bem poderosa do deck novo de Liberator de Dragon King, né? Do Owen. Ela tem uma herança muito forte, um efeito muito forte, e ela introduz essa keyword nova no jogo, que é o Progress, né? Quando ele ataca, ele não é afetado por efeitos do oponente até o fim do ataque, né? Então, caso o oponente tenha um Ace que, por exemplo, interromperia o seu ataque, por exemplo, faria um Devolve, algo assim, ele é bem poderoso. Entretanto, você ainda consegue bloquear o ataque, né? Caso você tenha um Digimon com blocker. Próximo booster. Vou acertar aqui. Saciamon, vamos ver Mon aí. Ribbon, Gatmon, carta bem interessante, tá? O deck de Uplink. Também joga no deck de Hero, né? Permite quando você faz o link que o Digimon ataca. É uma mecânica um pouco complexa, acredito que a gente pode fazer um vídeo comentando sobre ela. Regulusmon, o novo deck de Gamamon, interessante. Tá bem? Esse deck de Gamamon é bem melhor do que parece, tá? Não se enganem por isso. Eu diria que quase tudo aqui que lança nessa caixa tem a chance, assim, de ser pelo menos um Tier 2, te garantir um top na local, assim, tranquilamente, né? Carta muito interessante, essa Spirit Evolution aqui, né? Carta nova dessa coleção, né? Ela permite, primeiro que ela é vermelha, mas se você tiver um Tamer com efeito gerância, você consegue ignorar esse custo, então você consegue usar ela em outros decks de Hybrid, além do Red Hybrid. Você descarta uma carta com Hybrid, compra 2 cartas, e ela fica na mesa com um delay, né? E ela tem um Alterns, quando um Tamer seu com efeito de gerância jogado, você faz o delay dela, descarta ela da mesa e aplica esse efeito aqui que um dos seus Tamers evolui para um Digimon Card com um Hybrid na mão, sem pagar o custo, né? É uma opção interessante, né? Precisa assim de um certo setup. Eu diria que isso aqui tem mais destaque para a estratégia de Red Hybrid, dá para usar no Purple Hybrid também, no Blue Hybrid, e o deck de Magna Garurumon. Essa carta é muito boa nesse deck. Ela dá uma opção assim, do deck descartar peças, comprar cartas, e também até tem a chance de fazer o Magna Garurumon no turno do oponente. É bem difícil, mas isso aqui permite isso, né? Sumemon, o ovo novo do Vimon, que dá 3.000 de DP. Bastante coisa. Com isso o Galactic consegue chegar a 14.000. Ok, essa carta aqui. Voltando aqui, né? Essa carta, assim, é fantástica, né? É nova nessa coleção do deck de Megidra. Como que ela funciona, né? Então, custa 4 genérico, mas você pode evoluir num Digimon com Growmon no name por 3 de custo. Quando ela entra, você vai fazer trash de 2 cartas do topo do deck, né? Você vai enviar elas para a pilha de descarte. E essa carta vai ganhar Raid e Retaliation até o fim do turno. Entretanto, quando ela ataca, né? Ela tem essa condição aqui, que ele pode evoluir para um Digimon com Megidramon ou Chaos Galantimon no nome da mão. Entretanto, se não me engano, ele custa 4 para fazer no Wargrow, tá? A gente vai pegar a carta aqui, provavelmente ele é uma rara, o Megidra, eu mostro, né? Mas essa carta reduz em 1 para cada 10 cartas nos trashes dos 2 jogadores, né? Então você consegue fazer ele por menos, já evolui no Megidra. Megidra tem Security Attack mais 1. No fim do ataque ele vai deletar todos os Digimons da mesa. Ele vai aplicar o efeito dele de John Deletion e o efeito desse Wargrow aqui, que vai trachar também a segurança do oponente, né? Então um deck extremamente agressivo, muito poderoso, tá? Vocês vão ver isso aqui jogando bastante, né? Shiny Greymon novo. E o Examon Ex-Antibody novo. Uma carta muito agressiva, nova. Joga no Examon, você consegue talvez encaixar isso no Galaxy, talvez. Quando ele entra, suspende todos os Digimons e Tamers do oponente. Depois vai deletar um Tamer ou Digimon suspenso. Ele tem Piercing, Blocker e Evade. Evade é bem interessante, né? E quando ele suspende, ele dá um suspende. E se ele tiver o Exa ou o Ex-Antibody na source dele, ele vai também trachar o topo da Security Stack do oponente. Então é um finisher bem poderoso essa carta, né? Imagina, você tira todos os blockers do oponente, depois você pode bater, suspender e trachar uma sec, né? Isso aqui, Garurumon, é uma carta nova, né? Vem nessa coleção. Ele pode ser utilizado no deck de Adventure ou de Garou, né? Geralmente ele é um one-off no deck, porque ele permite para você voltar alguns recursos. Uma carta boa, viu? Não é obrigatório utilizá-lo, mas é interessante. É uma das opções, né?
você tem além da Gatomon que vem no ST também. Próximo booster, Mon, Crossup, Snatch. Esse Snatch é uma carta fantástica, ele acelera muito o setup do deck de Galacticos, Gamamon, muito bom. Navimon, buscador do deck de Apimon. Cherrymon, Cyberdramon, essa carta é muito boa. Temos a primeira CR aqui. Como funciona esse Cyberdramon? Então, quando ele entra, seu oponente tem 5 ou menos cartas na segurança, ele coloca uma carta da segurança dele face down, como a carta do fundo, e ele tracha a carta do topo da security. Entretanto, o deck desse de Dragon King, que é o deck do Oi, ele tem vários efeitos que interagem, né, com cartas saírem da security do oponente e ele ganhar recursos com isso, né. E ele tem uma source bem forte que dá 4.000 de DP, que é bastante coisa para uma herança, né. Outra Hester, carta muito boa. E um Davis. Cara, essa carta é fantástica, né? O deck de Armor Rush, né? Era uma estratégia que já existia antes, né? Entretanto, com esse novo suporte, ela fica bem mais viável, né? Então, 4 de custos, se eu não me engano, ele é um hero também. Ele é um hero também. Quando seu oponente tem um Digimon, no começo da main phase você ganha um de memória. E ele tem um efeito muito bom que ele suspende, você tracha o topo, né? Você faz como se fosse um Digivolve no seu próprio Digimon, que tem a Armor Form, você vai comprar uma carta e ganhar um de memória. Então após isso você pode evoluir o seu Vimon, né? Trocar a roupa dele para outra forma. E, por exemplo, tem um Magnamon entra, dá um suspende, então você consegue bater de novo, né? É uma estratégia bem agressiva, tá? Bem interessante. E ele ajuda, né, no caso do deck de Armor Form, a fazer isso tudo todo, né? Sempre trocar as peças, né? Você quer um Magnamon que ganha DP. Você quer um Magnamon que dá DP down, para resolver alguma coisa na mesa do oponente. Você quer um Lydramon, né, que é uma outra Armor Form que faz suspende, né? Ele suspende um Digimon. Por exemplo, pode tirar um blocker do oponente, né? Então, você tem acesso a ferramentas com essa carta no deck de Armor Form. O Atmon, como eu falei, o Apimon faz praticamente tudo. Esse aqui não deixa um bicho do oponente bater. Carta bem interessante. Sunegigimon, carta muito boa do deck novo do Owen, né? Só ler rapidinho aqui, né? Quando uma carta da Security Stack do oponente é removida, ele permite que... nem precisa ser ele, tá? Pode ser outra carta. É bem interessante. Um dos seus Digimons pode evoluir, né, para um Reptile ou um Dragon King na mão, com custo reduzido por 1. Né? Inclusive, isso aqui é bem interessante porque você pode bater durante o cheque, vamos supor. Você bateu com um Digimon sem atributos especiais, assim, que checa uma carta. Aí você usa esse efeito e evolui para um Dragon King ou Reptile com Security Attack mais 1. Ele continua o ataque e checa mais 1. É bem forte essa carta. Omni Shout, eu gosto bastante dessa carta aqui. Ela habilita algumas estratégias novas, especificamente no deck de Shoutmon ou Shoutmon Rush. Flame Dramon, como falei das roupinhas do Vimon, né? Tem um Flame antigo, esse aqui é interessante. E um Guilmon, né? Carta muito boa, tanto no deck de Megidra, de Hero também é bom. Então quando ele entra, você descarta uma carta do arquétipo. Acho que ele descarta Hero também, e compra duas. E ele tem Soul Deletion que ganha um de memória. Carta muito boa. É muito boa mesmo. Ajuda o deck a fazer setup do Trash, etc. O Timemon e o Galactic, né? Que tá recebendo suporte nessa coleção. Deck novo, muito interessante também. Basicamente, eu vou ser bem breve aqui, né? Quando ele entra, ele tem a opção de warpar do Snatch, né? O Galactic antigo também fazia isso. Ele coloca 4 cartas com Vmon, então não precisa ser o Vmon, pode ser qualquer carta com Vmon no texto. Você pode colocar o Zenith embaixo dele, a Option. Ele ignora isso. Depois você pode usar um Ragnarok Cannon da mão ou Trash sem pagar o custo. Ragnarok Cannon é uma option, eu já abri ela aqui, mas eu vou abrir de novo e mostro pra vocês. No começo da main phase ele deleta um Digimon do oponente, isso aqui é importante, já vamos comentar. E no alternate, se ele sairia da mesa, você volta 4 Vemon, especificamente, tem que ser o Vemon das Digivolution Sources dele pro fundo do deck e ele fica na mesa, né? Então isso aqui impede ele sair da mesa por batalha, por efeitos. Basicamente ele só sai da mesa ou por DP down ou por Digivolve, senão ele consegue usar a proteção. Claro que é limitado, né? Geralmente você vai conseguir fazer isso uma ou se muito 2 vezes, né? E ele tem 14, o ovo já dá mais 3.000, ele vai para 17. Ele tem efeitos de encerrar o ataque, efeitos de redirecionar o ataque, efeitos de deletar, desvirar e ganhar blocker, é bem forte, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, próximo booster.
Flamemon novo, carta interessante. Tem algumas aplicações, né? Ainda não vi essa carta jogando muito, mas é interessante. Você pode suspender ele. Se você fizer isso, você joga qualquer Red Tamer da sua mão com efeito de herança, né? Só que se você jogou, essa carta vai para debaixo do Tamer, né? Aí tem essa herança de 2000 DP. E faz parte do arquétipo do Hybrid. Sonariza, Watchmon. Ó, já tô vendo o próximo SR ali. Outro Upgrade, Metromon. Vemon. Outro Sirius e o Marcos novo, né? É uma das SRs novas da caixa. Esse aqui eu não vou comentar muito, não. A opção do Marcos. Copimon é uma carta interessante, viu? Esse cara aqui é o que... ele deixa você usar, assim, o Wenlink. Ele compra duas e descarta duas. Ele te dá opções de cavar um pouco o deck. O Growmon novo, do deck de Meguilha, muito bom. Woodmon, Raiz Greymon, Arrasterdamon. E um Owei e um Charismon, que é o do deck de Uplink. Tem algumas opções interessantes, ele dá uma proteção, né, pro bicho quando ele linka. E tem esse outro efeito aqui, mais 4.000 de DP. Né? É interessante, né? Aí tem o requisito dele de Up Fusion, que é o Sociamon e o Gopsimon. Ele tem blocker, quando ele entra ele linka um Digimon do Trash ou da Evolution Source dele sem pagar o custo. E quando ele é linkado, ele vai fazer o efeito de provocar, né? Um Digimon do oponente tem que bater no próximo turno, ele já tem blocker. Ele pode fazer o setup de um Ace. O próprio Gaemon, se não me engano, tem blocker também. Né? Carta bem interessante. Mais ferramentas pro deck de Apimon, né? Ele é um deck bem toolbox, assim, bem interessante. O que ele faz. Próximo booster. A option, que eu já comento dela. É um Tagiro. Essa carta é muito legal, né? Os decks novos de Hunters e Hero, né? Então ele primeiro o efeito dele. No começo da main phase, você vai colocar ou um Digimon com save ou um Digimon com um trait novo de Hero embaixo dele. Você vai comprar uma carta e ganhar um de memória. Ele tem um efeito comum aos Tamers, né? Do deck de Hunters, que quando um Digimon com save... quando um Digimon iria evoluir para um Digimon com save ou com Hero, você suspende ele, você coloca uma source dele embaixo de qualquer Tamer, né, na presença dele, que estava embaixo de qualquer Tamer, embaixo daquele Digimon que vai evoluir, você reduz o custo de evolução. Né? Bem interessante. Tanto no deck de Hunters quanto de Hero, ele é uma carta muito boa. Né? A option do Galactic, só explicar como funciona a estratégia do Galactic. Então, depois eu posso fazer um vídeo também, só focado nesse deck. Quando ela é utilizada, né, o Galactic vai cheatar, né, esse custo, você não vai pagar esse custo, ela deleta o Digimon do oponente com o menor custo e ela fica na mesa. Aí depois no próximo turno, com o delay dela, quando o Galactic ataca, você descarta ela com delay para deletar mais um Digimon. Só que se ela não deletar, seja porque o Digimon não é afetado ou porque o oponente não tem mais Digimon na mesa, você vai trashar cartas da security até o oponente ficar com uma só. Então o Galactic vai fazer um check, né, porque ele está batendo, você já trashou 4, trashou todas até ficar uma, né? Então o Galactic vai chegar a essa última. Se você tiver um efeito de um suspende no Galactic ou algum outro Digimon possível para bater, você finaliza o jogo na hora, né? Então, um deck controle, bem agressivo, que tem uma win con específica. Agressivo eu digo porque ele consegue interagir com a mesa do oponente, né? Tem bastantes efeitos de Digivolve, de deletar até Tamers e Digimons de custo baixo, né? Até agora foram 2 SRs, né? Foram 4 CRs. Legal até separar elas aqui depois. Esse booster aqui passei rápido, não tem nada novo por hora. Pode comentar, talvez esse Dracomon X, carta interessante. O deck dele de Dracomon. Deixa eu separar aqui os pulos. Tagiro, SR. Tem algumas raras. Outra SR, Marcos. SR quer dizer super rara. Galactimon. Davis também. Acredito que essas são todas. Tem vários Tamers SRs nessa caixa. Né?
Booster. Link, Coromon, Tagno Arcana, Skullgrey, Spirit Evolution, Gosp, Shoutmon. Interessante, ele joga principalmente no deck de Hero, evolui por menos. Esse Rise Greymon, assim eu falei, eita, aqui foi bom, mas vamos falar do Rise Greymon primeiro. Então, uma carta nova muito forte mesmo pro deck novo de Shiny Greymon, pro deck de Shiny Greymon, né, é um suporte novo. Então, ou quando ele é jogado ou no End Evolving dele, um Marcos que você tem na mesa, né? Você geralmente vai evoluir ele do Geogrey mesmo, né? O Shiny Greymon faz a escadinha certinho, geralmente. Ou warpa direto do Agumon, tem um Agumon que faz esse efeito de warp, de pular direto do Agumon pro Shiny Greymon. Mas especificamente aqui o raio você vai seguir a escadinha certinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar um Marcos, né? Um Tamer que você já tem na mesa em... Continuando aqui, então o Rise vai transformar um Marcos seu num... Ele vai ser tratado como um Digimon com 3000 DP, depois ele vai ganhar Rush, então mesmo que aquele Marcos tenha entrado naquele turno, ele pode bater, e Alliance, então na prática, e depois um dos seus Digimons podem atacar. Então, vamos supor, você usa o Geogrey, joga um Marcos, tem alguns Geogreys que cheatam o Marcos, né? Acredito que um ou dois, posso estar errado. E esse Rise vai tratar um Marcos seu como um Digimon, vai dar Rush e Alliance e permitir para ele bater. Então, mesmo que você passe o turno, você já tem um ataque bem forte ali com Alliance, né? Você vai somar o DP geralmente desse cara e do Marcos, né? E com isso você já consegue tirar duas seguranças do oponente, assim, bem no susto, né? É bem forte. Outro Shoutmon Jax. Essa é uma das cartas mais procuradas da coleção, né? Junto com o Galantimon, o Boxtopper, o Gaiamon, o Tagiro também. O que ele faz, né? E a Medusa. Então ele é um setter, né? Ele faz parte tanto dos arquétipos de Adventure como de Hero. Ele tem um efeito genérico, quando um Digimon seu ataca, você compra uma carta, mas ele é muito importante principalmente para o deck de Adventure, né? Porque ele tem esse outro efeito aqui, que você pode jogar, né? Ou um Digimon com Hero ou com Adventure da mão, com um play cost de 2 ou menos, sem pagar o custo. Entretanto, para cada cor de Tamer, para cada cor de Tamer, ele aumenta o custo que você pode jogar, né? O custo máximo. Então, ele é um setter, ele compra carta e te permite colocar ele no fundo do deck para te ajudar a jogar esses Digimons desse arquétipo sem pagar o custo. Carta muito importante e é a secreta da coleção, né? Vou deixar ele separadinho aqui. Então, até agora, 4 SRs e um Secret. Vamos ver o que mais nos aguarda. Skullgreymon. As outras opções aqui que a gente já comentou. Olha o Agumonzinho de Warp aqui, ó. Ele tem uma condição. Ó. Se o oponente tem um Digimon de nível 6 ou maior, ou você tem 3 ou mais Tamers com Hero, ele pode evoluir para Shiny Greymon por um custo de 4, né? E isso aqui é uma condição estática dele, você ainda consegue reduzir com uma Treno, por exemplo, etc. Mas Scramble é bem forte. Destromon novo, dá a opção de Devolve, protege o deck de Galactic de Devolve também. Olha, Tagiro. Takato. Nada mal. Já falamos dele. King Virgin, olha o Megidra aqui. Ó. Esse aqui é acho que é a rara mais forte da coleção. Carta absurda. Então ele custa 5 genérico, seja roxo ou vermelho, e dá a opção aqui de pagar 4 de custo para um Growmon no nome aqui, né? Então você tem aquele Growmon que ainda pode evoluir nesse cara. Já custa 4 e ele vai reduzir ainda mais, né? E ele faz isso quando bate, né? Então ele tem Sec Attack mais 1 dele mesmo. No fim do ataque ele vai deletar todos os Digimons da mesa, inclusive ele. E tem um Deletion aqui bem interessante, que você pode jogar um Digimon que tenha Guilmon ou Uromon no nome do seu trash, sem pagar o custo. Entretanto, esse custo começa em 3, né? O custo máximo que você pode jogar para cada 10 cartas que estão no trash de cada jogador. Ele vai somar esses números, né? Ele aumenta o valor máximo do play cost. Geralmente você vai querer usar esse efeito para jogar um Guilmon para cavar mais cartas, um Gromon para cavar mais cartas, deletar... deletar não, você já vai ter deletado a mesa toda, né? Ou até mesmo o Guilmon de Rush, né? Acho que é X4, né? Que joga nesse deck. Takato novo, uma arte bonita. Vou deixar ele separado. Né? Então ele ganha um de memória no começo também fez. Se o oponente tem um Digimon, custa 3.
E quando um Digimon seu joga o Devolve, ele dá blocker, né, para um Digimon do Hero ou do arquétipo do Guilmon. E se tem 10 ou mais cartas do trash de ambos jogadores, ele dá ainda mais 2000 de DP. Né? Interessante. A arte realmente é muito boa. Próxima. Um pouco mais rápido aqui, fechar a coleção. Tem o Gatimon de novo, tem esse Satella também. O Satella, se eu não me engano, ele é do Three Musketeers. Não vou comentar dele agora, eu vou comentar do Gat, né? Então, ele introduz a mecânica de uplink, depois a gente pode fazer um vídeo comentando sobre isso. O interessante dele, quando ele é linkado, ele vai cheatar o Haru, né? Você pode jogar ele sem pagar o custo, né? E o efeito de link dele aqui da raid, e 2000 de DP. Carta bem interessante. Próximo booster. Acabando. Umas cartas. Uma coisa nova pra aguentar. Ó, mais uma SR, o Hero, né? Do deck de Gamamon e Hero. Hero, né? O Hero do deck de Hero, né? Ele é uma SR também, né? Tem um efeito, né? Eu acho esse cara muito forte no deck dele de Gamamon, porque o Gamamon tem diversos efeitos, né? Que jogam os Heroes, né? Então você acaba chegando numa situação que você tem vários Heroes na mesa e eles todos ganham muita memória, né? Então no começo do turno, seu oponente no Digimon ele ganha 1 de memória, e depois, quando uma carta é colocada embaixo de um Digimon seu com Gamamon ou Hero, você suspende esse Digimon, suspende esse Tamer para comprar uma carta e ganhar mais 1 de memória, né? Então você consegue fazer isso com os efeitos do Gamamon, ou com o Agony também faz isso, né? O Agony genericamente do arquétipo de Hero, né? Genericamente dentro do arquétipo de Hero, né? A carta muito boa. E quando o Gamamon consegue múltiplos desse, cara, na mesa, cara, é muita memória que ele imprime. É bem forte. Armored Evolution. E um Aldamon, né? Que é uma das opções no deck de Red Hybrid, que o Agony novo que evolui para um Digimon Damon consegue evoluir. Destaque aqui, ele reduz o custo de evolução por 1, então ele vai custar 3, se for um Digimon com Agony ou Burning Gate na Source, né? Ele já tem Sec mais 1, e um Deletion ele vai jogar um Tamer vermelho da sua mão, ou Trash, tá? Ele joga do Trash também, sem pagar o custo. O Deletion da Source dele também é o mesmo, né? Geralmente você vai fazer o Agony, evoluir pro Burn Grey. Aí o Burn Grey, eu não sei se eu passei ele aqui ainda, mas quando eu passar eu mostro. O Burn Grey faz um check, triga, evolui nesse cara, ele tem sec mais 1, checa mais 1 também. É bem interessante. Então essa box tá muito boa, viu? Pelo Tai e pelo algumas SRs aqui interessantes, como o Davis, o Tagiro. Os box toppers foram bons, assim, no geral. Principalmente por causa do Galantimon, Tossiamon, Hester, Garuru. Ó, esse aqui eu não mostrei ainda, né? Que é a rara nova do deck de Armor Form do Magnamon. A Option, eu tenho certeza que eu já passei várias vezes ela aqui. Quando passar a próxima vez eu comento um pouco sobre ela. Então, ele tem Blocker, tem um Armor Purge, que é comum desse deck. E quando ele evolui, ele vai dar Unsuspend nele. Então, geralmente o que vai acontecer, você vai bater com um Armor. O Armor, geralmente, que eu me refiro ao nível 4 do deck, né? Algum dos nível 4 com Armor Form. Vai bater, usa o Tamer, troca a roupa do Vimon, evolui pro Magna, né? Ele troca vestimenta. E esse cara aqui, no caso, ele vai suspende e dá DP down no oponente. Vai dar 2000 de DP down para cada carta com Armor Form no Trash. É bem poderoso. Principalmente por causa desse Unsuspend. Aí você consegue bater de novo. Próximo booster. Tá acabando. Mais um SR, dessa vez é o Takato. É a mesma carta, tá? O que muda é apenas que aquela versão arte alternada, essa é a versão regular.
no Zenith, aqui é a option, vamos comentar dela rapidinho, né? Então, primeiro, o efeito ela custa 3, você usa na main, tem que ter a source azul dela, né? Para utilizar ela, ela vai olhar 3 cartas do topo, aí você pode adicionar uma carta com Davis Motomi, ela pode adicionar o próprio Davis, novo aqui, e depois uma carta com Free, né? Todos os Digimons desse arquétipo tem o trait de Free. Pra mão e depois traz o resto, ela vai ficar na mesa para dar o delay, e o delay dela é bem forte, né? Então, quando qualquer carta do topo, né, de um Digimon seu com Armor Form é trashada, seja porque ele tomou Devolve, ou porque ele seria deletado e precisou aplicar o Armor Purge dele, né, que é o nome da mecânica, ele tem um delay, você vai tirar essa carta da mesa, e um dos seus Digimons pode evoluir em qualquer Digimon com Armor Form na mão sem pagar o custo, né? Bem interessante, né? Então você pode combinar isso com o efeito do Tamer, evoluir de graça, ou caso o oponente remova um Digimon seu, você consegue fazer muita coisa com essa carta, né? É muito forte no deck dela. São as cartas. Ok, outro Haru, outro Alda. O Burning Grey aqui que eu ia comentar. Então, geralmente o combinho você vai fazer o Agony vai evoluir nesse Burning Grey. Ele tem um custo aqui, custa 1, mas o Agony reduz em 1. Então esse aqui vai evoluir por 0. Ele vai ganhar Piercing e mais 3000 de DP. E quando uma carta da Secret Sec do oponente é removida, ele evolui no Hybrid. Então ele já evolui nesse Alda aqui, né? Ele reduz em 1 e o Alda também já reduz em 1. Então acho que você vai pagar 2 aqui, né? Tudo isso com Sec mais. Carta bem interessante, tá? Bem interessante. E a source dele dá mais 2000 de DP. Então o Aldamon vai ficar com muito DP. Muito DP mesmo. Summon. Nós temos aqui outro Megidra. Olha, muito bom. Outra carta do deck da Medusa. Acho, infelizmente a gente não vai tirar nenhuma Medusa, pelo menos nessa box. Tem Progress. Quando o alvo de um ataque do seu Digimon troca, né? Seja porque, por exemplo, você bateu com raid, ou porque o oponente bloqueou um ataque seu, ele tem esse efeito que vai trashar o topo da segurança do oponente. Tem um Progress para não ser afetado, e a herança dela que é muito interessante, quando uma segurança é removida, né, da Secret Stack do oponente, você pode jogar isso aqui é alternos, tá? Ele triga nos 2 turnos. Você pode jogar um Digimon com Reptile ou Dragon King da mão, de 5000 DP ou menos, sem pagar o custo. Você pode jogar, por exemplo, o Guilmon com Rush e já bater também. É bem forte isso aqui. Último booster. Está com bastante booster aqui. Vou passar rapidinho aqui. E mais um Megidra. Nossa, muito bom. 3 Megidra na box. Tem um Magnamon. O Lydramon que eu comentei, que suspende um Digimon do oponente. Também tem Armor Piercing. Esse aqui ganha DP também. Ok. Só mostrar rapidinho os pulls antes de encerrar o vídeo. E comentem aí, o que vocês querem tirar dessa box. O que eu queria dessa box que não veio seria o Gaiamon. Rapidinho, né, os pulls dessa box. Vou separar primeiro as SRs, Outchart, Secreta, SR e as cartas promocionais, né? Então, Gaiamon destaque. Carta muito boa. Woman, Dark Dramon. Essas cartas aqui são garantidas no pack, tá? Tem o Gomon aqui. Dark Dramon também. Outro Gaiamon. E a secreta, o Tai. Um Takato Outchart. E as SRs aqui, Galactic, Davis. Agora começam os Tamers, né? Marcos, Tagiro, Takato. Outro Takato, né? Que esse aqui é a versão regular e normal. E o Tohiro. Vou comparar aqui. As duas artes são muito legais também. E é isso, galera. Obrigado. Lembrando que todas essas cartas aqui, né? Estarão cadastradas no site, né? Provavelmente na hora que eu subir esse vídeo já vou ter cadastrado tudo também.